Estamos no 18º domingo do tempo comum. Iniciamos dentro da igreja o mês que nós chamamos de mês vocacional. Nesse primeiro domingo celebramos e rezamos pelas vocações sacerdotais. Por isso é importante que rezemos por todos aqueles que exercem, vivem esta vocação, foram chamados a vivenciar esta vocação dentro da igreja. Porém, meditando esse conjunto da liturgia da palavra que acabamos de ouvir, Jesus nos fala uma coisa que é muito importante. Ele diz no Evangelho: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos pelo alimento esforçai-vos não pelo alimento que perde, mas pelo alimento que permanece até a vinda do Filho do Homem. Então é justo, é necessário e é natural que nós tenhamos o alimento material. Porém, é preciso também nós tomarmos consciência que não basta só o alimento material para nos sustentar, mas também precisamos do alimento espiritual que vem de Deus. E mais ainda, nós precisamos tomar cuidado com a qualidade daquilo que nós estamos alimentando a nossa alma. Porque aquilo com o que eu me alimento é aquilo que eu me torno. A qualidade da minha vida espiritual, a qualidade das minhas atitudes, a minha forma de viver vai depender daquilo que eu me alimento no dia a dia. Aquilo que dentro do meu coração eu vou cultivando, alimentando nesse sentido. E existem alimentos bons, que nutrem, que fortalecem, que nos dão vida, e existem alimentos ruins, alimentos que nos intoxicam, alimentos que nos fazem mal, alimentos que podem nos envenenar, e outros alimentos que não servem para nada. É uma perda de tempo, inclusive, se alimentar daquilo, porque não nutre, não faz nada. E o cristão, diante desse conjunto da liturgia da palavra, precisa hoje se questionar: o que é que tem alimentado a minha vida? Quando eu estou com esta fome interior dentro de mim, aonde é que eu estou saciando esta fome? O que é que eu estou cultivando dentro do meu coração? É um bom alimento que nutre e fortalece? Ou é um alimento ruim que me envenena, que me desidrata? Porque olhando para a leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, a primeira leitura desta liturgia, nós vemos que o povo estava alimentando um tipo de pensamento e um tipo de atitude da murmuração. Eles murmuravam contra Deus, contra Moisés e Arão, reclamavam, se lamentavam. Então, quando a gente fica murmurando, se lamentando,
reclamando, só criticando, nós estamos alimentando dentro de nós uma atitude negativa que isso faz mal. Faz mal para a gente mesmo e faz mal para outra pessoa, porque acaba sendo um tipo de desrespeito, de desdém com a outra pessoa. Portanto, tomemos cuidado para não entrarmos dentro de uma lógica que acaba alimentando coisas ruins dentro do seu coração e acaba se intoxicando. E quantas pessoas, infelizmente, estão se alimentando com aquilo que é tóxico para a sua vida, com aquilo que faz mal para a sua vida, alimentando pensamentos e atitudes de ódio, de raiva, de ressentimento. Isso nos destrói as nossas relações. Alimentando atitudes de orgulho, isso nos destrói, nos afasta de Deus, nos afasta do próximo. Quantas pessoas, infelizmente, alimentando atitudes de egoísmo, só pensam em si, só nos seus interesses, só no seu ponto de vista, só na sua maneira de ser. Esse tipo de alimento vai destruindo a pessoa e as suas relações. Quantas pessoas nos nossos tempos se alimentam da vaidade, de aparecer, de se autopromover, de se colocar num pedestal, de se achar o tal. E isso vai destruindo a própria pessoa e os seus relacionamentos com Deus e com o próximo. Quantas pessoas vão se intoxicando, se envenenando com o alimento da mentira, tanto aceitando a mentira que ouvem, agora no tempo de fake news, como também multiplicando a mentira, envenenando os outros. Quantas pessoas se envenenando, se intoxicando, porque alimentam no seu interior, no seu coração, o ciúme, um apego exagerado às pessoas, desejando controlar, o ciúme que envenena a pessoa e destrói a relação com o outro. Quantas pessoas alimentando no seu coração, se envenenando com a inveja, que destrói a si e também prejudica o relacionamento com o outro. Quantas pessoas se envenenando e destruindo as suas relações com a fofoca. Quantas pessoas alimentam, infelizmente, no seu dia a dia, a dor. Às vezes a pessoa gosta de curtir dor, o famoso curtir fossa, pensando negativo, se lamentando de tudo que lhe aconteceu, fazendo aquele discurso do coitadismo. Isso não ajuda, porque quanto mais eu sinto pena de mim mesmo e me ponho para baixo, pior eu fico. E às vezes me torno uma pessoa insuportável, porque ninguém quer estar perto. Lá vem o lamentador, lá vem o reclamão, lá vem o enjoado. Quer dizer, às vezes a gente vai alimentando, nós vamos alimentando dentro de nós coisas que, meu irmão, minha irmã, nos envenenam, nos intoxicam. E às vezes a gente não percebe. Quantas vezes, quantas pessoas hoje no nosso tempo estão alimentando a intolerância, não sabendo conviver com aquele que é diferente, não sabendo respeitar a pessoa. Eu posso até discordar da opinião da pessoa, isso eu posso, mas eu preciso respeitar o outro. Mas a gente respira intolerância nos nossos tempos, uma agressividade. Então nós vamos tornando pessoas intolerantes, porque alimentamos isso dentro de nós. Quantas pessoas se alimentando da injustiça, não respeitando o direito do outro, a necessidade do outro, aquilo que é justo para a outra pessoa,
e assim destruindo as relações. Quantas pessoas alimentando raiva, se consumindo por dentro, ruminando, lembrando, relembrando, repassando raiva e ressentimento. Isso destrói a própria pessoa, isso faz mal para a própria pessoa, se torna uma pessoa raivosa e faz mal também para os relacionamentos com Deus e com os irmãos. Quantas pessoas que alimentam dentro de si a ganância, e a ganância também vai destruindo a pessoa, porque vai isolando a pessoa, você vai desconfiando de todo mundo, porque o ganancioso só quer para si, e vai cometendo injustiça, porque só querendo para si, não reparte com o outro, e aí nós vamos nos tornando aquilo que nós nos alimentamos. É por isso que nesse domingo nós precisamos meditar qual é o alimento que você tem cultivado, o que você está alimentando no seu coração, na sua mente, porque aquilo que você alimenta no dia a dia, aquilo que você se torna, é aquilo que te envenena ou te faz bem, se forem coisas boas. Quanta gente se alimentando do medo, gente que paralisa, gente que trava, porque deixa o medo tomar conta, porque pensa dessa maneira negativa só com o medo, põe o medo na frente e não consegue realizar as tarefas básicas do dia a dia, porque elegeram o medo como que um Deus, e eu fico girando em torno do medo, e a pessoa trava. Quantas pessoas que alimentam a impureza, e por isso às vezes se tornam pessoas desequilibradas na área da sexualidade, usando os outros, fazendo das outras pessoas de objeto, desrespeitando as outras pessoas nessa área, porque só alimentam isso. Quantas pessoas alimentam a tristeza, e porque mergulham na tristeza fazem mal para si mesmas, se tornam pessoas negativas. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, alimentando o sentimento de culpa, se condenando, ao invés de enxergarem a misericórdia de Deus e ter compaixão de si próprio. Quantas pessoas alimentando julgamento, que fica julgando o outro, fica condenando o outro, que fica apontando o dedo para o outro. Ou seja, você, além de faltar com a caridade com o outro, ainda por cima está se envenenando. Está alimentando coisa ruim que está te intoxicando, fazendo mal. Isso adoece, inclusive. Quantas pessoas hoje alimentando a solidão porque se isolam, porque são incapazes de ir ao encontro da outra pessoa, inclusive para dialogar, para ouvir e ser ouvido. Quantas pessoas alimentando preguiça, se acomodam, e às vezes as coisas são necessárias, tomar atitude, vivenciar coisas, e a pessoa se acomodou, e por isso não cresce. Quantas pessoas se alimentam e se intoxicam da rebeldia? Uma coisa deu errado, não saiu do jeito que eu queria, ou eu não concordo com aquilo, aí eu me torno um rebelde sem causa. E saio como que querendo destruir o sistema, um rebelde, desobediente. E isso só envenena a pessoa, intoxica a pessoa, e destrói os relacionamentos. Quantas pessoas alimentando o materialismo no nosso tempo, o apego às coisas materiais, e pelo apego às coisas materiais o outro se torna um rival, e às vezes as coisas materiais são mais importantes que as pessoas, e aí isso também nos intoxica. Isso tira de nós o equilíbrio que nós deveríamos ter como cristãos. Quantas pessoas alimentando apego a coisas, pessoas, situações e pecados, e por causa desse apego estão escravizadas a tudo isso,
E por isso, porque alimentam esse tipo de apego, acabam tendo uma vida desequilibrada. Meu irmão, minha irmã, é por isso que na segunda leitura da carta aos Efésios, São Paulo nos diz: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Porque quando a gente fica alimentando essas coisas ruins, essas mentalidades ruins, dentro do nosso coração, na nossa mente, isso nos leva para o nada. E São Paulo pede para não viver como os pagãos, que muitas vezes alimentam isso. E por isso, meu irmão, minha irmã, o mundo está do jeito que está, com os conflitos que tem, com os desequilíbrios que vive, porque as pessoas estão se alimentando de alimento tóxico, que faz mal. Por isso, examinemos a nossa consciência e percebamos o que é que tem alimentado a minha vida, que tipo de pensamento, que tipo de comportamento, que tipo de atitude eu estou alimentando no meu dia a dia. Isso é bom ou isso é ruim, está me intoxicando e comprometendo a minha vida, os meus relacionamentos com Deus e com os irmãos? Cuidado para que você não seja escravo ou escrava dos sentidos, os sentidos desordenados, que foi tudo isso que eu acabei de enumerar, porque eles obscurecem a nossa visão, nos tornam cegos, não nos deixam enxergar a razão, a verdade, e acabamos agindo mal, vivendo mal, nos comportando mal, porque nos alimentamos de coisas tóxicas, que nos envenenam e obscurecem a nossa visão. Nós precisamos de um alimento bom, que possa saciar a nossa sede e fome de infinito, um alimento que possa nos nutrir, nos fortalecer e nos direcionar para termos boas relações com Deus e com os irmãos. E é por isso que o próprio São Paulo nos alerta, na carta aos Efésios, a segunda leitura de hoje: renunciando à vossa existência passada, ou seja, a esse alimento tóxico, despojai-vos do homem velho, desse alimento tóxico, desse pensamento negativo, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, de São Paulo, e renovai o vosso espírito e a vossa mente, revesti-vos do homem novo, o homem novo em Jesus Cristo, a mulher nova em Jesus Cristo. E por isso, fazer de Deus o teu alimento, fazer das coisas de Deus o teu alimento. Deus é o alimento que deve nos sustentar, nutrir, fortalecer, dar energia. Deus é o alimento que deve preencher o nosso coração para o nosso crescimento interior. Ele é o alimento, portanto, tudo que pertence a Ele e tudo aquilo que Ele ensina precisa me estimular. Eu preciso ter isso constantemente na minha vida, no meu pensamento, no meu coração, no meu interior, porque aquilo com o qual eu me alimento é aquilo que eu me torno. Por isso, para libertar-se do homem velho, da mulher velha e desse alimento que nos intoxica, é preciso que nos alimentemos das coisas de Deus, especialmente no amor. O amor sacrifício, o amor entrega, o amor doação, o amor que enxerga o outro, não esse amor egoísta que enxerga só a si mesmo e os seus interesses. O amor de Deus tem a capacidade de restaurar a nossa vida, alimentar esse amor que nos leva a ser humildes, por isso também alimentar a humildade, alimentar esse amor que nos leva a ter empatia, ou seja, olhar para o outro, colocar-se no lugar do outro, alimentar esse tipo de sentimento e de atitude, alimentar no amor de Deus a compaixão, sofrer com, ser solidário e o encontro do outro,
alimentar dentro de nós esse alimento salutar do amor que vem de Deus, que nos ensina a sermos tolerantes, a suportarmos uns aos outros, a respeitar a pessoa. Eu posso até não concordar com a opinião dela, mas eu preciso respeitar a pessoa. Alimentar esse amor que vem de Deus, que me leva a ser justo. Por isso, ter atitudes de justiça, de dar ao outro aquilo que lhe é necessário, não tomar isso para mim. A alimentar esse amor que vem de Deus no nosso coração, para também, a partir desse amor, perdoar e pedir perdão e ter misericórdia, porque isso faz bem, isso liberta, isso restaura, isso renova a vida das pessoas. O perdão, a misericórdia. Alimentar dentro de nós sentimentos de pureza, para não cairmos na impureza e respeitarmos a outra pessoa, não fazermos dela um objeto. Alimentar dentro de nós sentimentos de comunhão e de fraternidade, para superarmos todas as divisões que às vezes vêm ao nosso encontro. Nós nos dividimos muito. Alimentar dentro de nós essa atitude de desapego de si, do outro, dos pecados, dos bens materiais, porque assim eu sou livre. Alimentar dentro de si esse alimento salutar que faz com que eu seja solidário, com que eu partilhe, que eu queira o bem do outro. Deus é esse alimento, sua palavra é esse alimento, Ele na Eucaristia é esse alimento, seus sacramentos é esse alimento, a doutrina da igreja é esse alimento. Portanto, nos esforcemos para receber esse alimento salutar. E nos diz o Salmo: o homem se nutriu do pão dos anjos, ou seja, se alimentou das coisas de Deus, e mandou-lhe alimento em abundância, ou seja, Deus sempre manda as suas orientações para nos conduzir, e conduziu-os para a terra prometida. A terra prometida é a eternidade. Nos alimentemos das coisas de Deus, que nos fazem bem, que nos ajudam a nos relacionarmos bem com Ele e com o próximo, e façamos esse caminho de conversão, de santidade, para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,